Olá, ser humaninhos lindos! E aí, prontos agora para viajar um pouquinho com a filosofia? Bom, nessa reta final, a gente está trazendo mais uma vez para vocês aqui resolução de questões, tá? Então vamos lá viajar nesse universo filosófico, viajar no pensamento, no mundo das ideias. Falou? E aí a gente tem, ó, primeira reflexão. Na verdade, esse texto ele vai trazer para a gente, essa questão traz um texto reflexivo. E aí o que é que a gente tem nessa primeira questão referente ao Enem do ano passado? Vamos lá. Arrependimentos terminais. E antes de partir, uma cuidadora especializada em doentes terminais fala do que eles mais se arrependeram na hora de morrer. Não deveria ter trabalhado tanto, diz um dos pacientes. Desejaria ter ficado em contato com meus amigos, lembra outro. Desejaria ter coragem de expressar meus sentimentos. Não deveria ter levado a vida baseando-me no que esperavam de mim, diz um terceiro. Há 100 anos, ou 50, quem sabe, sem dúvida, seriam outros os arrependimentos terminais. Gostaria de ter sido mais útil à minha pátria, deveria ter sido mais obediente a Deus, gostaria de ter deixado mais patrimônios aos meus descendentes. Então, vejam bem, o texto está falando ali de duas visões, né? A visão do passado, de 100 anos atrás ou 50, e a visão dos dias atuais. Que é que vem falar sobre esses arrependimentos terminais, né? O texto compara, hipoteticamente, dois padrões morais que divergem por se basearem, respectivamente, em... Então, o texto está falando lá de dois padrões morais. E aí, isso nos remete à questão da ética e da moral, certo? Na letra A, eu tenho lá, ó, a realização profissional e o culto à personalidade. Vocês conseguiram visualizar isso no texto? De forma alguma, né? Ali ele vai mostrar a questão de dois valores. O que era valor há 100 ou 50 anos atrás e o que é valor hoje em dia, certo? Na letra B, vai falar da satisfação pessoal e valores tradicionais. Olha aí. A resposta correta é a letra B, que vai falar sobre essa questão dessa satisfação e desses valores, que é basicamente o que trata a questão moral. É um conjunto de valores, certo? Mas vamos continuar. Na letra C, eu tenho o relativismo cultural e a postura ecumênica. Gente, relativismo cultural. O que vem a ser o relativismo cultural? Relativismo cultural é a ideia de que uma cultura é importante, assim como a outra também é, dentro das suas particularidades. É a ideia contrária do etnocentrismo, que diz que uma cultura é superior à outra, certo? Então, ele fala sobre isso, ele fala sobre relativismo cultural na questão? Não. Tampouco sobre a questão da postura ecumênica, né? Que prega a paz a todas as religiões. Então, deleta isso, que isso está errado, beleza? A tranquilidade espiritual e os costumes liberais. Vocês acham que apareceu isso nessa questão? Claro que não, né? Ela não trata aí de costume liberal, porque costume liberal é o quê? É a ideia contrária ao poder do Estado, né? Aí, o Estado no domínio da economia e da vida pessoal das pessoas, isso não existe. Aqui nesse texto não estou falando nada disso, beleza? E na letra E tem dizendo o engajamento político e princípios nacionalistas. Isso também a gente não observou nesse texto. O texto, de fato, vai falar sobre a questão moral, né? Que são os valores, né? O que a gente tem de valor. E aí a resposta seria a letra B, corretíssima, satisfação pessoal e valores tradicionais. A segunda questão traz para a gente aí um trecho do clássico de Platão chamado A República. E aí o que é que essa questão tem para trazer para a gente? Vamos ler. Trasímago estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímago negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam
no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Então, só para a gente relembrar que Platão escrevia em diálogos, e nessa obra, A República, em um desses diálogos, era um diálogo entre Trasímago, que era um sofista, e Sócrates, certo? E aí, dentro desse diálogo, Trasímago traz para a gente a ideia de que a força é um direito, tá? E a justiça é garantida somente àquele que é mais forte. Então, vamos continuar lá o enunciado da questão, beleza? O sofista Trasímago, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Bom, para a gente poder encontrar o enunciado correto dessa questão, a gente tem que ter na mente que quem foi Trasímaco? Ele foi um sofista, gente. Então, vê só, dentro do contexto do que era do pensamento sofista, a gente já elimina, vai por eliminação. Vamos lá. Na letra A, verdades objetivas com fundamento anterior aos interesses sociais. Vê só, verdade, justiça e ética, para eles, eram questões de convenção social, certo? Então, verdades objetivas como fundamento anterior aos interesses sociais, não, certo? Então, a gente, deleta essa questão que ela está errada. Letra A está errada. Vamos lá. Letra B. Mandamentos divinos inquestionáveis, legados das tradições antigas. Bom, lembra daquele período onde a gente tem a quebra do mito para o logos? O papel dos sofistas é exatamente o de auxiliar nessa quebra da mitologia. Então, eles não trabalham com a ideia de divindade. Eles não trabalham essa ideia de divindade. Então, se tiver relacionado aos sofistas, tudo que tiver relacionado aos sofistas, estiver relacionado a mandamentos divinos ou a questão de divindades, é um enunciado errado, certo? Na letra C, determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Da mesma forma, eles não pensam, certo? O surgimento é a origem do pensamento racional. Então, eles não utilizam esse pensamento de que o ser humano ele possui uma determinação biológica para a sua existência. Na letra C, eu tenho lá determinações biológicas impregnadas na natureza humana. Também está errada a letra C. Na letra D, eu tenho sentimentos expressados diante de determinadas atitudes humanas. Eles não ligam a questão do sentimento às ações humanas, certo? Então, essa letra D também está errada. E aí eu chego na letra E, que fala convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. E aí está corretíssima a questão, a resposta sendo a letra E. Moral é um conjunto de regras que é aplicado ao nosso cotidiano. Conjunto de regras é a moral. E a ética seria uma reflexão sobre a moral. Eu costumo dizer que a moral, como um conjunto de regras, seria o que a gente tem de teoria, né? E a ética seria a prática. Porém, a ética, ela nos traz a uma reflexão, certo? Ela questiona a moral. Então, vamos ler a questão e vamos encontrar a resposta juntos. Essa questão é do Enem de 2010, tá? E ela vai falar o seguinte: a ética exige um governo que amplie a igualdade entre os cidadãos. Essa é a base da pátria. Sem ela, muitos indivíduos não se sentem em casa, experimentando-se como estrangeiros em seu próprio lugar de nascimento. E aí, continuando o enunciado, a gente tem ali, os pressupostos éticos são essenciais para a estruturação política e integração de indivíduos em uma sociedade. De acordo com o texto, a ética corresponde a... Olha aí, ele fala de acordo com o texto. Então, vamos lá. A letra A vai falar transferência dos valores praticados em casa para a esfera social.
Ele falou lá de acordo com o texto. Então, gente, essa resposta ela não é a correta. Na letra B eu tenho valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade. Bom, se eu falei para vocês que a ética seria uma reflexão sobre a moral e que a ética ela é a prática da moral. Então a gente está vendo ali na questão letra B, valores e costumes partilhados pela maioria da sociedade, e essa resposta é a correta. Beleza? Então a resposta correta é a letra B, mas a gente vai ler aqui a C, D e a E. Na letra C, preceitos normativos impostos pela coação das leis jurídicas. Preceitos normativos impostos? Não. Certo? A ética é algo particular. Certo? A ética é uma análise, é uma reflexão sobre a vida moral, tá? Na letra D eu tenho normas determinadas pelo governo, diferentes das leis estrangeiras, de forma alguma. A gente já compreendeu que a ética é outra coisa totalmente diferente, então a gente já descarta essa possibilidade. Na letra E eu tenho a proibição da interferência de estrangeiros em nossa pátria. O texto em nenhum momento falou sobre isso e de forma alguma isso está referido à ética. Então a resposta certa a gente tem aí, bem fácil e prático, a letra B. O brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sobre o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que com Brusundanga. O que é Brusundanga? É a corrompida nação fictícia de Lima Barreto. Gente, Lima Barreto escreveu uma obra lá no início do século passado chamada de Os Brusundangas, certo? Seria uma alusão aí a um país fictício que ele estaria relacionando ao Brasil, a nossa pátria, certo? E aí, o que significa Brusundanga? Seria algo inútil ou uma confusão. Ele usou esse termo e relacionou aí a essa nação fictícia. E aí, o que é que a gente tem mais a discorrer sobre o texto, né? Sobre o enunciado? Vamos lá. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano, porque as normas morais são... Lembram que a gente falou na questão passada sobre ética e moral, o que é moral e o que é ética, certo? Então vamos lá, dentro daquele contexto que a gente acabou de falar sobre moral. A letra A, parâmetros idealizados cujo cumprimento é destituído de obrigação? Não. Essa questão não é a questão correta, certo? Na letra B, amplas e vão além da capacidade de um indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Seria isso? Não, também não, tá? Na letra C, decorrentes da vontade divina e por esse motivo utópicas. A letra C, então, ela não está correta porque não tem nada a ver uma coisa lá de reconhecer e cumprir com essas normas morais com o que está sendo dito aí na letra C. Decorrentes da vontade divina e por isso utópicas? Não, de forma alguma. Então vamos lá. Na letra D, criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei, a qual deve se submeter, olha aí, gente, normas morais são construídas, são criadas pelos homens, são questionadas através da prática da ética, certo? Então, essa resposta é a resposta correta, ok? A letra E, ela vai falar cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Não, né, gente? A gente sabe que as normas morais não são cumpridas só por aqueles, né? As normas morais estão aí para ser cumpridas por todos, ok? Então, a resposta certa é a letra D.
Nessa questão, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema de polis. O que é polis? Polis, cidades gregas, tá? E aí, essa questão de 2015 do Enem vai trazer para mim. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Esse texto ele vai falar um pouquinho sobre a origem do pensamento grego, mais precisamente Atenas, a cidade de Atenas, tá? Onde se reuniam os grandes sábios para as grandes discussões através da palavra. E aí o que é que a gente tem ali, ó? Na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, a ágora tinha por função. E aí? O que é ágora? E agora? O que é ágora? Gente, vejam só. A polis grega, Atenas, mais precisamente, berço da filosofia, ela era dividida em partes, em duas partes, mais precisamente. Existia a Acrópole, que era a parte mais alta da cidade, onde ali estavam os templos, né? E a parte mais baixa, chamada de Ágora, que seria a praça central, onde lá estaria o comércio e onde os cidadãos se reuniam, tá? Para a tomada das decisões. Beleza, mas quem eram os cidadãos, né? Gente, vamos ter na cabeça, estou lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, e os cidadãos eram os homens, filhos de pai e mãe atenienses. Ali não se encontravam mulheres nem escravos, enfim, tinha uma série de regras a serem cumpridas, que ocasionou em que cerca de 10% da população ateniense era considerada como cidadão, certo? E ali eu tenho lá, ó, nas letrinhas, para a gente acertar qual é a letra correta. Vamos lá. Na letra A, eu tenho agregar os cidadãos em torno de reis que governam em prol da cidade. Como assim? Existia rei em Atenas? Existia uma monarquia em Atenas? Não. Existia lá o quê? Uma democracia, né? Uma democracia onde todos os cidadãos participavam dela, certo? E ali não existia a figura do rei. Então, essa questão, ela não está correta. Na letra B, eu tenho que a função da ágora seria permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado, expostas por seus magistrados. Não, gente. Todas as decisões tomadas na polis eram decisões tomadas por todos, certo? Não existia a figura de um magistrado que dizia assim, ó, a gente vai construir uma ponte agora, o que é que vocês acham? Não. Todo mundo pensava junto e decidia junto, certo? Na letra C, eu tenho reunir os exércitos para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em casos de guerra. Também não, gente. Não existia uma assembleia fechada, certo? Não tinha o papel de reunir os exércitos. Todos, como eu já falei, todos os homens, cidadãos, se reuniam e tomavam as decisões em prol da polis. Na letra D eu tenho congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleia. Gente, a democracia ateniense não era uma democracia representativa, era uma democracia direta. Então, não existia essa questão de eleger um representante, certo? Então, essa questão não é a correta. Passamos agora para a letra E. Obviamente, por anulação, a gente já sabe que é a correta, mas vamos ler. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Sim, claro. Lá eles se reuniam, eles analisavam, pensavam sobre a necessidade da polis, as prioridades e decidiam de forma conjunta, tá? Então a resposta correta é a letra E. É isso aí, galera. Encerrando os nossos trabalhos, a gente só tem aqui a desejar uma boa prova, porque boa sorte é para os fracos.
tá? Uma excelente prova para vocês. Portal Avança Mais, fazendo pensamento positivo. E se liga nas nossas dicas, tá? Beijão, força, foco e fé. Valeu!